E no que fez uma luz muito forte, se materializou o arcanjo Gabriel na frente dela. E essa luz, que é esse arcanjo, falou: Ave Maria, cheia de graça, ave, porque ela estava cheia de graça naquele momento. Ou seja, o arcanjo se ajoelhou diante dela. E o arcanjo falou: Não tenhas medo, o Senhor está contigo. Bendita é tu entre as mulheres. Eu sou Gabriel, anjo de Deus. O meu Senhor me mandou a ti. Não tenhas medo. Eis que agora conceberás em teu ventre e dará à luz um filho, que você vai colocar o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, como de fato é. O que devo responder ao Senhor? E Maria respondeu: Eis aqui a serva de Deus, faça de mim conforme a vossa vontade, a vontade de Deus. Continuando a história, então, depois da história, a partir da Anunciação, entende-se que Maria já está casada com José e já estava casada antes da Anunciação, porque a Maria passa, naquela história do trecho da Anunciação em diante, ela passa a chamar José de seu esposo, considerar como esposo, lembrando que Maria havia feito um voto de castidade, José fez esse voto junto com ela, então ela de fato se manteve virgem. Ela não gostava de omitir nada, então quando o José chegou na casa, ela queria falar para ele, ela estava empolgada para falar para ele, para explicar para ele. Deus meio que falou para ela, aquela voz que ela às vezes ouvia de Deus, falou para ela se calar, que tudo seria resolvido com José no tempo certo. Então a Maria ficou bem triste de ter que guardar esse segredo de José, porque ela tinha muita consideração por José ser um homem tão bom com ela, tão justo com ela, cuidador com ela, então ela não gostou de ter que guardar esse segredo. E nesse mesmo dia ela falou para o José, me veio um mensageiro, ela não falou que o mensageiro era o anjo, mas ela falou, veio um mensageiro aqui em casa me falando que a Isabel, né, a esposa do Zacarias, está grávida. Aí o José perguntou para Maria, mas esse mensageiro aí é de confiança? Maria, não, é um mensageiro de confiança, ela realmente está grávida, né? Aí o José falou assim, nossa, mas ela é super idosa, ela é muito idosa, o Zacarias também, que coisa, né? Deve ter sido fruto de um milagre, que impressionante. Daí a Maria falou assim, então, pelo fato dela ser idosa, eu gostaria muito de ir lá ajudar ela, né? Porque você lembra, Isabel, que foi Isabel que foi ajudar a mãe idosa da Maria, né? A Ana e o Joaquim eram bem idosos quando ficaram grávidos, quando a Ana ficou grávida de Maria, e foi Isabel que cuidou dos finais da gravidez da Ana, que ajudou no parto de Maria, foi Isabel quem pegou Maria no colo pela primeira vez, que entregou a Maria no colo do Joaquim, então isso tudo foi Isabel. Isabel tinha muita consideração por Ana, por Maria, então Maria meio que sentiu também essa vontade de ajudar Isabel nesse momento, né? Isabel ajudou o parto de Maria, agora Maria ia lá ajudar o parto, né, no nascimento do João Batista. Então, daí o José ficou preocupado dela viajar sozinha, né? Mas aí o José falou assim, olha, eu tenho que realmente comprar materiais, algumas ferramentas lá em Jerusalém, porque Nazaré era uma cidadezinha bem pequena, né? Então, e Jerusalém era uma cidade grande, então eu preciso ir para Jerusalém mesmo, porque eu preciso comprar algumas ferramentas de trabalho. Então, eu vou com você, te deixo lá na casa da Isabel, volto. Por quê? Porque o José não ia poder ficar lá, porque a Maria ia ficar meses lá com a Isabel, ela ia ficar os últimos meses da gravidez da Isabel e depois alguns meses depois que o filho da Isabel nascesse, então foram longos meses que Maria ficou lá na casa da Isabel ajudando a Isabel, e daí Maria combinou com José, quando a Isabel tivesse o bebê, quando estivesse pronta para voltar, aí eu mando um mensageiro para você vir me buscar, ficou combinado assim. Então o José, entende-se assim que eles não tinham
burro, assim, para viajar, né, animal burrinho para viajar. Então, fala assim na história que José providenciou, tipo, como se fosse alugar, né, ele providenciou, alugou 2 burrinhos, um para ele, um para ela, para eles poderem viajar confortável. Na viagem, a Maria levou um baúzinho que o José fez mesmo de madeira, um baú bem bonitinho para ela levar as roupas dela, as coisas dela, porque ela fica meses, né, na casa da Isabel. Aí, chegando em Jerusalém, eles não foram diretos na casa da Isabel, eles foram na casa de uns amigos, parentes do José. Aí eles foram recebidos nessa casa. Aí o José ficou nessa casa, porque ele iria na cidade comprar ferramentas, e pediu para um senhor de confiança levar Maria até a casa da Isabel. A casa da Isabel ficava afastado um pouquinho dessa casa onde José estava, porque onde José estava um bairro mais assim de classe média, a Isabel já era meio que, ela tinha uma condição melhor, né? Ela era esposa do Zacarias, que era um sacerdote do templo, então a casa da Isabel era uma casa grande, bonita na cidade, todo mundo conhecia Zacarias e Isabel, então eles eram um casal que tinha, como que fala, importância lá na cidade, né? Então Maria foi levada até essa casa, e daí, ela chegando nessa casa, ela foi recebida pela pessoa lá que trabalha lá na casa, que a Isabel, o Zacarias tinham vários funcionários, então foi recebida por uma funcionária, e Isabel sentiu que Maria estava chegando e saiu na porta, e quando Isabel viu Maria, dá-se para entender que Isabel já sabe que Maria está grávida de Jesus, o Salvador, e já entende-se também que Isabel sabe que Maria é a mãe do Salvador, porque ela fica muito feliz, muito surpresa, não só porque ela gosta de Maria, porque sentia saudade de Maria, mas dá para ver que realmente ela já sabia, porque lembrando que Isabel, ela também é uma profetisa, ela ouve a voz de Deus, ela consegue ouvir, ela tem essa paranormalidade, né? E quando Isabel falou para o Zacarias, olha, eu estou grávida do profeta que vai profetizar a vinda do Salvador, e o Zacarias não acreditou na mulher dele, né, que é essa poderosa profetisa, ele ficou mudo. Então, quando a Maria chega lá, o Zacarias tá mudo, né? E Isabel tá triste por causa disso, porque o marido ficou mudo, e a Isabel percebe que já sabia que Maria estava grávida de Jesus. Então, a Maria é muito bem recebida, e quando, né, Isabel, idosa, com uma barriga já saliente, né, com uma barriga, sei lá, devia ter uns 7, 8 meses. Quando ela abraça a Maria, o bebê vira, assim, dá cambalhotas na barriga, começa a se mexer muito dentro da barriga da Isabel. E a Isabel consegue sentir os sentimentos do seu bebê, como ela é muito intuitiva, né, muito perceptiva, ela consegue sentir, às vezes, os pensamentos, os sentimentos do bebê dela. E foi nesse momento que o bebê dela se agitou, porque o contato da barriga da Maria, grávida de Jesus, com o contato da barriga, né, do útero de Isabel com o profeta, o João Batista, né? O João Batista sentiu que estava diante do seu grande mestre, ele ficou muito feliz, muito animado, e foi nesse momento que a Isabel falou, né, a frase que é do terço de Nossa Senhora, né, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. A Maria ficou feliz, porque ela não precisou falar para Isabel, olha, eu estou grávida do Messias, de Jesus. Isabel já sabia. Não foi nem Maria, nem ninguém que contou para ela, além foi o próprio Criador de tudo que existe, o Altíssimo, que contou para Isabel. Diferente da Maria, que ela não sentia dor nenhuma na gravidez, ao longo da gravidez, não sentiu nenhuma dor no parto, nada disso, a Isabel já sentia dores, né, e ela era bem idosa, né, tinha cabelo todo branco, era já uma senhora de idade que tinha até uma certa lentidão na hora de se movimentar, de andar, então ela realmente precisava de ajuda, Isabel.
E, e a Isabel sentia muitas dores, né? Porque mesmo quando a gente é jovem e fica grávida, a gente sente dor, né? Os ossos se saem do lugar, o corpo fica doendo todo. Imagina para uma senhora idosa grávida, né? Ela sentia muito dores no corpo. E ela, com a presença de Maria grávida na casa dela, ela diminuiu muito as dores. E quando ela ficava próximo de Maria e tocava na mão a mão na barriga da Maria, ela sentia um alívio e passava toda a dor. Então, a presença da Maria foi muito importante para que a Isabel pudesse levar em diante essa gravidez sem tanto sofrimento, sem tanta dor, sem tanta dificuldade, porque a simples presença do bebê que estava no útero da Maria já aliviava, amenizava muito a dor de Isabel. Então, o José volta para Nazaré e Maria fica lá meses com Isabel. E é Maria que faz as roupinhas, faz os últimos enxovais, o enxoval do João Batista. Ela que faz as roupinhas do João Batista, os sapatinhos. E a Isabel fica assim, chateada, né? Porque, Maria, eu deveria estar fazendo isso e não você. Maria, não, é o meu maior prazer, porque é ele, o bebê que está no seu ventre, que vai anunciar a existência do meu, que vai abrir caminho para o meu. E a Isabel teve um longo período de parto, ela sofreu bastante dor, né, durante o parto, e Maria esteve ao lado dela, foi Maria quem foi a primeira que pegou no colo o João Batista, e o João Batista nasceu chorando, esgoelando muito, e quando Maria pegou ele no colo, começou a cantar, ele se acalmou. O João Batista, ele chorava muito, e a única forma dele se acalmar era no colo da Maria. Inclusive as empregadas, a babá comentava isso, esse menino só para de chorar no colo da Maria, vamos colocar ele no colo da Maria, porque assim, ele chorava muito, até no colo da mãe, do pai, esgoelava muito, mas vinha para o colo da Maria, Maria começava a ninar, a cantar, e ele se acalmava. O João Batista era assim, ele era cheio de energia, um bebê cheio de energia, esgoelava muito. Depois que o João Batista já estava com alguns meses, ou seja, passaram meses depois do nascimento do João Batista, Maria ajudando, né, com o bebezinho pequenininho, aí teve o dia lá que foi agendado a cerimônia lá no Templo de Jerusalém, para que fosse feita a cerimônia de entrega do bebê, né, do João Batista, no templo, e daí Maria pediu para ir um mensageiro lá para avisar o José que era para eles se encontrar lá nesse templo, para que ela voltar para casa, né? Porque ela sentiu que Isabel já estava segura com o bebê, já tinha os empregados lá para cuidar dela, e já estava na hora dela voltar para casa. Isabel ficou muito triste com a volta de Maria, mas ela sabia que não podia ficar segurando a Maria lá, né? Que ela ia ter que lidar com o bebê chorão sem a Maria. Foi feita a cerimônia de entrega de João Batista, e daí Maria ficava preocupada porque cadê o José? Era para ele estar aqui, né? Mas aqui José teve um problema na estrada. Não lembro qual que foi o problema, mas foi algum problema com chuva, tempestade, alguma coisa assim, que atrasou a viagem. E daí, depois da cerimônia, o José foi encontrar a Maria lá na casa da Isabel e do Zacarias. Quando José foi buscar a Maria já estava com a barriguinha aparecendo. Não fala quantos meses, mas a barriga dela já estava com volume, já dava para ver que ela estava grávida. Apesar dela usar roupa larga, dava para ver que ela estava grávida. É interessante que a vestimenta de Maria, eu acho que naquela época as pessoas não tinham assim um monte de roupa, igual a gente tem hoje, né? Tinha uma troca de roupa só, sabe? Uma roupa enquanto uma está lavando, a outra dá para usar. E a Maria, ela tinha sempre a mesma roupa, que era um vestido branco e um manto azul. Inclusive, mais ou menos assim mesmo, é um vestido branco e um manto azul, e usava o véu, por causa da religião, né, judaica, e ela usava um véu também na cabeça branco, então ela estava sempre vestida, então esse vestido era largo, então meio que disfarçava a gravidez, mas dependendo da posição, de como que ela estava, dava para ver que ela estava grávida. Então, quando José foi lá buscar a Maria, ele conseguiu notar que a Maria estava grávida. Só que ele ficou calado. Maria viu nos olhos dele que ele ficou muito triste, mas ele não falou nada.
E Maria relata que ela ficou muito triste de ver a tristeza de José, ficou muito triste porque ela não podia contar para José o que estava acontecendo, e ele não perguntou para ela o que estava acontecendo, ele já pressupôs o que teria acontecido e ficou quieto. E aí eles voltaram meio que em silêncio para Nazaré, e Maria relata que foram os 3 dias de sacrifício, de paixão do José, foram esses 3 dias que ele ficou sabendo que ela estava grávida, porque ele viu esse fato que ela estava grávida e ficou calado, sofrendo calado e muito triste, né? Então e Maria sofreu junto por causa do sofrimento dele, mas foram 3 dias que ele ficou completamente acreditando que, enfim, né, que ela teria ficado grávida e não sabia de quem que era o filho, e ele, com muito sofrimento, não sabia o que fazer diante daquilo. E depois de 3 dias, teve um dia, ele chegou lá na casa da Maria. E daí ele chegou, se ajoelhou diante da Maria e pediu perdão para ela. E daí ele já sabia que ela estava grávida do Messias, porque um anjo tinha vindo para ele, da mesma forma como um anjo apareceu para Maria, havia aparecido para ele e contado toda a história de que ele seria o pai adotivo desse que era o filho do Altíssimo, filho do Criador de tudo que existe, que Maria estava grávida do Messias. Então José pediu perdão a Maria porque ele estava imaginando que ela havia traído ele já estava cogitando na ideia de ter que entregar ela no templo, porque se entregasse ela no templo, ela seria morta apedrejada, segundo as leis deles, né? E mulher adúltera era apedrejada até a morte. Estou sabendo que nas profecias eles já sabiam que os profetas já haviam dito de que Jesus, né, que o Messias, o Cristo, iria sofrer perseguição e iria ser morto por perseguição. Então eles, como pai, principalmente a Maria, Maria estava muito feliz, muito alegre, por um lado, porque ela estava grávida do Messias, ela estava grávida do próprio Deus encarnado, do Verbo encarnado, que ela mais amava no mundo, né? Então ela já se sentia abençoada, mas ao mesmo tempo ela lembrava dessa profecia e sabia que esse seu filho seria perseguido e morto, né? Então, e José também ficava nessa questão de preocupação. Mas apesar dessa preocupação, dessa tristeza que às vezes batia, a alegria suplantava Maria, ela estava sempre em estado muito de graça, de muita felicidade, de muita alegria. Aí então, depois de alguns meses, quando Maria já estava lá, no 8º, 9º mês, já estava no finalzinho da gravidez, veio um decreto, uma ordem, para que todos os palestinos fossem recensear-se na sua cidade de origem, ou seja, fazer recenseamento. Então, o governo colocou uma ordem que todos tinham que ir lá na sua cidade de origem para fazer esse recenseamento, ou seja, fazer um cadastro, porque o governo queria o cadastro de todas as pessoas que pagavam imposto, para ter controle de dinheiro, de imposto, e era uma ordem, uma obrigação, e quem não respeitasse uma ordem imposta no governo era preso, era bem dura a justiça nesse sentido, né? Então, eles receberam essa ordem bem no finalzinho da gravidez da Maria, e a cidade de origem do José, onde eles precisavam ir lá fazer o recenseamento, ou seja, o cadastro deles como cidadão, para saber que eles pagavam imposto e tal, era Belém. Então, eles tiveram que foi meio que tinha um prazo muito curto para fazer esse recenseamento, né? Então eles tinham um prazo muito curto para ir para Belém. E tinham muitos lá nazarenos e de outras cidades indo para Belém, porque a origem era de Belém. Então, José ficou muito preocupado, como que eu vou viajar com a minha mulher grávida que pode dar luz a qualquer momento para Belém, né? E mais Maria tranquilizando ele, mas José diz na profecia de que o Messias vai nascer em Belém, então, tipo assim, faz sentido a gente ter que ir para Belém, talvez ele vai nascer lá mesmo, e a gente tem que confiar, tem que ir. E o José preocupado porque ele sabia que a cidade de Belém ia estar lotada, porque um monte de gente ia para lá para fazer
recenseamento, e Maria tranquilizando ele que tinha que ter fé em Deus, que ia acontecer alguma coisa, que ia dar jeito, que eles não iam ficar no relento, mas enfim, eles acabaram conseguindo alugar só um burro, porque muita gente estava alugando burrinho na cidade, eles só conseguiram alugar um burro, então José foi a pé, né, e a Maria foi em cima do burrinho, foram até Belém para fazer esse recenseamento. A esperança do José era ir lá fazer esse cadastro e voltar correndo, porque na casa deles de Nazaré, o José tinha feito um berço lindo para Jesus, estava lá todo o enxoval de Jesus, a casa estava toda pronta para receber o bebezinho, né? Então ele não queria ser pego de surpresa lá em Belém, né? Porque eles levaram, Maria levou roupinhas para o bebê, porque Maria sabia que podia nascer lá, né? Então levou um enxovalzinho e tal, mas eles não levaram muita coisa, porque só tinha um burrinho, né, para carregar tudo, então não levaram muita coisa, mas foram lá para Belém. Chegando lá perto de Belém, eles tinha muita gente na estrada, né? Tinha muita gente viajando para lá e para cá por causa dessa ordem de fazer cadastro aí para imposto para o governo. Mas enfim, eles encontraram um pastor, e daí o José pediu, viu que tinha as cabras estava cheia de leite. José pediu um copo de leite para Maria beber, porque tava muito frio nessa época, né? Isso é para entender assim que nessa história, naquela região, naquela época, o clima é diferente de hoje. E quando era frio, era muito frio mesmo. Então, como estava muito frio, José encostou no pé da Maria, em cima do burrinho, viu que o pé dela estava congelado na sandália, então ele parou o pastor e pediu um copo de leite e deu um copo de leite quente para Maria se aquecer. E daí parou para conversar com o pastor, e o pastor falando, mas nossa, sua esposa, ela tá grávida, você sabe que a cidade está lotada, né, que você não vai achar nenhum lugar para ficar, porque eles encheram até os estábulos, tá tudo abarrotado de gente. Onde é que vocês vão ficar? E o José falou, não sei, a gente vai bater de porta em porta. Aí o pastor deu uma dica para eles, olha, eu conheço toda a região, tem um lugar na montanha e tal lugar lá que tem um abrigo meio escondido lá, porque ninguém encontra, onde alguns viajantes às vezes deixam um animal ou outro lá e vai para a cidade. Então, se vocês não encontrarem nenhum lugar na cidade, e ele falou, vocês não vão encontrar lugar na cidade, vocês vão para esse abrigo. Aí o José agradeceu, né? E daí eles foram para a cidade de Maria e José, batendo de porta em porta em todos os, tipo, não é hotel, mas enfim, todos os lugares lá, hospedagem, e estava tudo lotado, e José implorando, porque minha mulher está grávida, a gente precisa de uma cama, ela pode dar luz a qualquer momento, mas ninguém quis dar o seu lugar a Maria grávida, né? Ao Jesus. E daí teve um lugar até que eles foram bater na porta, era a casa de um fariseu, e o fariseu olhou eles de cima para baixo, desdenhando, olhando a Maria grávida com desdém e tocando eles de lá, vai para lá, tipo assim, né? Que com meio que com nojo. E daí José, muito triste, muito magoado, irritado, e daí ele percebeu que na cidade não ia conseguir nenhum lugar mesmo, estava tudo lotado, ninguém queria abrir mão do seu para dar lugar a Maria, né? Enfim, aí eles foram para aquele lugar que indicou o pastor, né? Eles foram para um lugar que era um local que era uma ruína de um tipo de uma gruta, porque eles não podiam ficar no relento, porque estava muito frio. Então aí eles encontraram lá o lugar onde o pastor havia indicado, que era como se fosse uma montanha, aí tinha uma escavação na montanha, e daí nessa escavação tinha como se fosse uma gruta, lá uns negócios lá de demolição, mas enfim, era uma gruta escavada numa montanha, e lá dentro só tinha um boi. E daí o José pegou, colocou o burrinho também para dentro dessa gruta, e tinha o boi e o burrinho que era para esquentar o lugar, porque a respiração e o corpo deles quente ajudava a esquentar o lugar, né? Aí José fez uma fogueira, tentou limpar a melhor forma que pudesse lá o local, e tinha palhas, né, que era do boi comer, então ele pegou as palhas e improvisou uma cama para Maria, e daí deixou ela lá confortável, com fogo,
pegou um tecido lá, uma manta, a manta dele para servir de porta da gruta, para fechar a gruta, mas mesmo assim ainda estava muito frio, né? Maria passava muito frio, então o José deixou o burrinho e o boi perto da Maria para esquentar ela, e daí eles passaram a noite lá, e foi exatamente nessa noite que eles chegaram e se acomodaram, que foi o nascimento de Jesus. Então, a Maria, ela não sentiu as dores do parto. No momento quando estava para nascer o bebê, fez-se uma luz muito forte. Na fresta do manto, assim, tinha uma fresta que entrava uma luz muito forte dentro da gruta. Esse feixe de luz estava direto na Maria, estava iluminando ela. Nisso, José estava lá cuidando do fogo e estava de olho fechado, rezando muito para que desse tudo certo e para que o fogo não apagasse, para que eles pudessem voltar para casa. Enfim, ele estava em oração e ele não viu essa luz, esse feixe de luz na Maria. Esse feixe de luz até assustou os animais, o burrinho, o boi mugiu, o burrinho ficou meio assustado, mas José estava lá imerso na meditação, na oração, e nem percebeu. Essa luz ficou irradiando Maria, e foi nesse momento que ela pariu com a maior naturalidade, sem dor, Jesus. E daí, quando ela pegou, acolheu Jesus, embrulhou ele num tecido, ela só então ela chamou José, e ficou chamando José, José, até acordar José daquele estado de meditativo, de oração que ele estava. Aí José, a hora que foi lá, ficou surpreso, mas como assim? Já nasceu? Aí José caiu de joelhos e a Maria, pega ele, José, para eu, tipo, arrumar, né, um lugarzinho para colocar ele, para eu arrumar as coisas aqui, segura ele para mim. E o José, não, eu não sou digno de segurar o meu Deus, como assim? Aí Maria falou assim, mas você é o pai dele, você é aquele que foi dado como um pai adotivo dele, ele foi te dado para cuidar, né? Aí José pegou ele no colo e começou a chorar muito, e José viu que ele estava geladinho e esquentou aquele bebê, esquentou, segurou os pezinhos para esquentar os pezinhos, as mãozinhas, e José muito cuidadoso, esquentando aquele bebê com muito amor, enquanto a mãe arrumava o lugar lá para deixar adequado o localzinho, né, com palha, com tecido, com manto mais macio que tinha lá, para forrar aquela palha, para fazer um lugarzinho para colocar o bebê. E daí eles ficaram tentando manter aquecido esse bebezinho, Jesus bebê, porque estava muito frio. Enquanto isso acontecia lá dentro da gruta, o nascimento de Jesus, perto daquele lugar havia como se fosse um estábulo onde ficava não só os animais, mas alguns pastores que pastoravam os animais, ficavam lá hospedados lá perto, na região próxima. E um desses pastores, o mais jovem, que era um adolescente, o Levi, ele saiu lá fora e ele viu uma grande luz, uma grande estrela, uma luz no céu, e ele ficou hipnotizado. Aí os outros saíram para fora, Levi, o que você está fazendo aí? Parece doido, olhando para o céu. Aí os outros também viram. E nessa estrela desceu como se fosse um anjo iluminado, como se fosse uma noide assim de luz. Desceu, mais ou menos assim, ficou no alto, mas veio falar com eles, anunciando, falando assim para eles: olha, aqui, lá onde está essa estrela ali, ó, nasceu o Messias, nasceu o grande profeta, né, o Cristo. Ele veio, anunciou isso e foi, uma luz foi embora. E daí esses pastores pegaram o que tinham lá, pegaram queijo, leite, pão, e foram para até na direção daquela estrela, para ver que babado que estava acontecendo lá, né, para ver realmente esse Messias. Esses pastores, demonstra assim na história que eles eram muito inocentes, então eles acreditaram facilmente naquele anjo, porque tinham essa pureza, essa inocência como de criança, sabe, igual uma criança. Aí eles foram animados lá para ver o Messias bebezinho. Aí eles chegaram na porta da gruta, assim, que tinha tecido, super constrangidos, com medo de incomodar e tal. E daí os pastores lá, vai você na frente, Levi, vai você na frente. Ele, não, eu, por quê? Vai. Aí Levi botou a cabecinha lá, né, para dentro da gruta e perguntou se eles podiam ver o menino Deus.
E daí Maria deu um sorriso e fala: entra, 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 podem entrar, venha ver ele, né? Daí eles entraram meio que tímidos, meio que assim, né? Constrangidos lá na gruta, e daí eles se agacharam e ficaram encantados, principalmente parece como se a energia daquele bebezinho Jesus, ele realmente atingisse as pessoas de alguma forma, que as pessoas quando chegava perto daquele bebê tinha vontade de chorar, ficava encantado com aquela situação, foi o que esses pastores parecem sentiram. E daí eles entregaram os presentes, leite, pão, queijo, para o José, e eles se colocaram à disposição, a serviço no que fosse necessário. Aí um deles falou assim, meu Deus, mas como assim o menino Deus, o Messias, está aqui numa gruta dessa, junto com os animais? Não, não pode. Eu vou de qualquer jeito arranjar uma boa casa para vocês ficarem, vocês não podem ficar aqui. E daí ele ficou assim, daí o outro falou assim, eu quero servir vocês de alguma forma também, quem que deve ser avisado, né? Vocês têm algum parente que deve ser avisado do nascimento? Aí Maria pediu para ele avisar o Zacarias, e lá em Jerusalém avisar o Zacarias de onde eles estavam, sobre o nascimento de Jesus, e ele se prontificou também a fazer isso. Então, todos os pastores se colocaram a serviço, deram muitos presentes e se colocaram a serviço de Maria e José, do menino Jesus, naquele momento, né? Então, eles prestaram esse serviço muito importante para ajudar Maria e José, e ele realmente, um dos pastores, conseguiu achar uma casa de uma boa família para eles ficarem, onde tinha um quarto para Maria, para o José, para o menino Jesus ficar, uma boa casa, conseguiu uma boa casa para eles, conseguiu tudo o que eles precisavam, que ainda faltavam. Então, o outro foi lá em Jerusalém avisar o Zacarias e a Isabel do nascimento de Jesus. Então, assim, daí Maria já estava, José, Maria e Jesus já estavam hospedados numa boa casa, quando Zacarias chegou para visitar Maria, José e Jesus. E quando Zacarias chegou, ele falou que a Ana não conseguiu ir, porque ela já está idosa, tinha um bebezinho para cuidar, né, que dava trabalho, o João Batista dava um pouquinho de trabalho e tal. Então, ele foi sozinho, Zacarias, e Zacarias meio que convenceu Maria e José, porque Maria e José já estavam querendo ir embora, voltar para Nazaré, que já tinham feito cadastro e tal, eles queriam voltar para Nazaré. Maria e José não viam a hora de voltar para Nazaré, porque o trabalho do José ficava em Nazaré. A casinha da Maria, que ela gostava tanto, ficava lá em Nazaré, né? Mas o Zacarias convenceu eles a não voltar a Nazaré, porque ele falou assim, esse bebê é o Messias, é o Cristo, né? É o Messias. Você não pode levar ele de volta, ele não pode estar em Nazaré, porque as pessoas vão associar ele a um nazareno, e vocês sabem que todo nazareno sofre um grande preconceito pelos judeus, nenhum judeu gosta de nazareno, nazarenos desdenham nazarenos, então ele não pode ser chamado de nazareno, ele não pode ser associado a Nazaré, então vocês têm que ficar aqui em Belém, porque diz a profecia de que o Messias nasce em Belém, e é de Belém, então ele tem que ser associado à cidade de Belém, não Nazaré. Então, o Zacarias convenceu eles a não voltar a Nazaré e ficar em Belém. E acabou que tanto José como a Maria acabou dando ouvido ao Zacarias, mesmo com muita tristeza, e permaneceram em Belém. E depois de quando Jesus tinha 3 meses, Maria e José foram fazer aquela cerimônia de entregar o bebê no templo lá de Belém, entregaram Jesus no templo de Belém no sentido de fazer a cerimônia, né, como se fosse batismo, sei lá, enfim, e lá tinha o fariseu lá que recebeu Jesus, fez a cerimônia, tal, e foi embora, e daí tinha um senhor idoso que estava lá assistindo a cerimônia, e esse senhor idoso, ele era como se fosse mediúnico, ele conseguiu sentir que aquele menino era o Messias, e ele foi lá, né, conversar com Maria, posso tocar ele, então, né, então assim,
às vezes eles encontravam com algumas pessoas que eles não precisavam falar que aquele menino era o Messias, as pessoas sentiam, pela própria energia emanada daquele bebê, eles sentiam aquela força, né, os mais intuitivos. E é interessante notar que nesse livro que o fariseu que recebeu, fez a cerimônia, não sentiu nada, era só um bebê, enquanto que um fiel velhinho que desenhava, todo mundo desdenhava dele, achava que ele era louco, acabou percebendo isso, intuiu isso e se ajoelhou diante de Maria e falou umas coisas para ela, enfim, né? E as pessoas meio ao redor assim, achando graça dele, que velho louco é esse, né? Mas enfim, mas Maria e José sabia que ele não estava louco, que o que ele estava falando era verdade, que de fato aquele bebê era o Messias. E quando Jesus, nisso José já arranjou emprego, né? Aí em Belém, José já estava fazendo seus trabalhinhos em Belém para pagar lá o quartinho que eles tinham lá na casa da família. Era uma casa boa, mas enfim, eles tinham só um quartinho. Quando Jesus fez 8 meses, mais ou menos 8 meses, foi que ele recebeu a visita dos magos, né? Então vieram esses magos bem distantes, porque esses magos eram como se fosse astrólogos, astrônomos, sei lá, eles entendiam de exposição das estrelas e qual estrela era qual, e eles viram aquela estrela diferente, enfim, eles eram magos, como o próprio nome diz. Então, através do poder deles também intuitivo, eles sabiam do que se tratava aquela estrela. Eles sabiam que aquela estrela significava era onde estava o Messias, o grande, a fonte criadora encarnada estava lá, por isso se fazia presente aquela estrela diferente no céu. Então eles foram conduzidos até esse local, eles eram, por ser magos, eles tinham poder e muito dinheiro, muita riqueza, então eles foram até esse local levando presentes valiosos, riquezas de presente para o Messias, né, para Jesus. Então eles foram até lá e eles chegaram nesse lugar quando Jesus já tinha 8 meses, né, eles chegaram lá para visitar e deixaram os presentes preciosíssimos, né, eles tinham como que se fossem escravos, servos, foram os servos que carregavam aquele baú pesado de joias, cada um deu um presente. Então, foi entregue para Jesus e para Maria uma quantidade grande de ouro, de joias, enfim, coisas valiosas eles receberam de presente desses magos que ficaram assim, como se fosse reverenciando aquele bebê, como se fosse realmente o próprio Deus encarnado. E Maria sempre cantando músicas de Nenar para Jesus, sempre com esse bebê no colo o tempo todo, dando muito amor, muito carinho. Era uma mãe muito zelosa, muito dedicada, muito amorosa. E o José, um pai muito protetor também de Jesus, do filho e da esposa dele. No próximo vídeo vamos continuar contando a história a partir de por que e como foi a fuga para o Egito. Até o próximo vídeo.